sou a Daniela Alves e essa é a nossa aula 2 da Sala de Aula é o Palco. Já falei um pouquinho no vídeo anterior para vocês sobre esse projeto. É um projeto para professores, mas é também para todos que se interessam por educação, todos que se interessam por artes, por teatro, por contação de histórias. E por falar em contação de histórias, esse é o tema de hoje, então eu estou bem feliz porque uma parte do nosso curso que eu estava já ansiosa para chegar, tanto no presencial quanto aqui no online, porque eu sou apaixonada por contação de histórias e para mim, tá? Isso é uma ponderação minha, isso é um conceito meu. Para mim, teatro é contar histórias. Sempre que você está no palco fazendo teatro, você está contando histórias. Sempre que você está fazendo um jogo teatral, você está contando uma história, porque viver é contar uma história. Aliás, a gente cria as histórias sobre nós mesmos, né? Quem sou eu? A Daniela é uma atriz, ela é filha do João e da Maria, e ela cresceu no interior e o sonho dela era fazer teatro. E essa história a gente sai contando vida afora, né? Quem acha que não conta histórias é porque não observa as próprias narrativas, porque somos todos potencialmente contadores de histórias desde pequenininhos, desde os bebês, né? Que eles já chegam para a mamãe, já apontam, mesmo antes de falar, eles já têm narrativas muito fortes, muito alinhadas da vida. Então, se você pensa que você não conta histórias, tô aqui para te dar essa notícia. Você sempre contou histórias e sempre contará. Enquanto existir vida sobre a Terra, enquanto a gente for humano, a gente vai contar as nossas histórias. E o que eu tô fazendo aqui é contando uma história para você do nosso curso. Bom, contar histórias. A narração das histórias, as histórias são poderosas e elas existem desde o início da humanidade. O que acontecia? O homem da caverna, ele saía e encontrava um grande predador. E aí ele desenhava ali, ele explicava para as pessoas e os filhos, a mulher ali, a tribo dele, não entendia, mas que bicho é esse que a gente nunca viu? E aí ele desenhava para mostrar, para ilustrar aquilo que ele não conseguia, talvez fazer por gestos ou por palavras, né? Então ele já contava histórias, aquilo ali era para ilustrar algo que ele tinha vivido. Ali também nas sombras das fogueiras eles contavam as suas histórias. Então as histórias sempre existiram. E a partir de qual idade a gente já é capaz de entender uma história? Bom, história é muita oralidade e os bebês eles já têm esse sentido muito desenvolvido desde a barriga. Eu acredito, muitos pesquisadores acreditam que os bebês ainda na barriga já escutam as histórias. Bom, e você que é professor, você que é professora, você sabe que o aluno que é acostumado a ouvir histórias é um aluno que vai ler com mais facilidade, vai ser um leitor e vai escrever muito melhor. E principalmente as histórias, as narrativas, elas desenvolvem o nosso potencial lúdico e de criação. E daí eu tô falando de todas as histórias. Eu tô falando da história do pai que chega do trabalho e conta que apareceu uma senhora no meu trabalho hoje. E quando a gente vai contar, olha que interessante, a gente usa técnicas teatrais. Porque eu lembro do meu pai contando histórias de quando ele trabalhava, ele falava assim, nossa, aí chegou o Manuel lá na minha área. O Manuel, menino, você não entende nada que ele fala. Ele tem que reproduzir a fala do Manuel pra gente entender essa confusão, porque se ele só me contar que ele não entende a fala do Manuel, que é da área vizinha da dele, que foi no trabalho dele, eu não vou compreender. Então, nós já usamos essas técnicas no nosso dia a dia. A gente só vai aqui entender um pouco melhor de técnicas para a gente organizar o que a gente já faz. Então, eu não estou aqui
para ensinar nada para você. Você já conta suas histórias, tem uma forma peculiar, totalmente sua, exclusiva de contar essa história. A gente está aqui só para compartilhar uma troca de saberes, onde a gente possa, através da técnica, organizar melhor o que a gente já faz. Que livro escolher para as crianças? Essa pergunta as pessoas fazem muito e muitas pessoas falam assim, gente, mas qualquer história, qualquer livro a criança vai gostar porque é colorido, porque não. O livro, ele é uma obra de arte. Deve-se ter cuidado com a edição, deve-se ter cuidado com a ilustração. Quando a gente tem livros bonitos, livros bem cuidados e pensados para a infância, ele vai levar a criança ao sonho, à imaginação, ele vai trazer uma memória afetiva desse objeto futuramente, do barulho, do cheiro das páginas. Alguém aí compartilha comigo esse afeto pelo cheiro dos livros? Tanto que eu tenho muita dificuldade com os livros digitais, com os meios digitais de leitura, porque pegar na página, observar essa textura, para mim é muito importante. Então, escolha bons livros para os seus alunos, mesmo que sejam poucos. E mais, o texto tem que ser primoroso. Às vezes existem versões de clássicos, como Chapeuzinho Vermelho, Os Três Porquinhos, que as crianças tanto gostam, mas que o texto é empobrecido. O texto não traz palavras que vão enriquecer o vocabulário da criança, palavras diferentes daquelas usadas no dia a dia. E essa também é uma das qualidades da leitura. A gente quer que os nossos alunos leiam mais, que tenham mais contato com as histórias, para que também eles produzam mais palavras, eles conheçam, eles tenham um repertório diversificado daquele repertório cotidiano, que é o que ele já escuta em sala de aula, o que ele já escuta na sua casa. Tem alguns livros aqui que daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. Tô aqui, gente, também com uma colinha aqui no meu colo, por isso que às vezes eu vou olhar para baixo, para eu seguir o roteiro aqui com vocês, tá bom? Claro, a experiência transformadora da leitura. Livros que tratem de temas complexos, livros que tratem da diversidade, livros que tragam empatia, porque a partir do momento que eu conheço uma outra realidade, eu vou ler um livro sobre uma criança do Afeganistão, eu vou ser um ser humano muito mais capaz de entender um outro ser humano, compreendendo que as realidades de vida, elas são diversas, elas são distintas e que, sendo criado e tendo crescido numa religiosidade diferente, num sistema de governo, num sistema político, econômico diferente, as pessoas vão ser diferentes e pensar de forma diferente. Então, quanto mais a gente traz para o nosso aluno possibilidades de leituras diferenciadas, mais o nosso aluno vai ter essa generosidade com o outro, mais ele vai conseguir enxergar uma realidade para além daquela realidade que ele vive. Uma coisa muito importante é que a gente apresente obras para os alunos que não sejam preconceituosas, que não tenham discriminação, mas que, pelo contrário, se elas trazem situações de preconceito e de discriminação, que elas sejam também o objeto de reflexão para os alunos, que eles possam ali, através das imagens, através da leitura, que eles possam refletir isoladamente e em grupo sobre aquilo que o livro apresenta. Estereótipos, gente, é uma luta diária de todos nós e a literatura, ela precisa de ser libertadora. O estereótipo da menina boazinha, do laço de fita, o estereótipo do pai que trabalha, da mãe que cuida de casa, o estereótipo da negra que é empregada doméstica, o estereótipo todos esses estereótipos
eles devem ser contestados na literatura. É para isso que a arte existe, para que a gente quebre padrões, para que a gente possa questionar. A grande sacada da arte é questionar. E uma coisa muito importante que eu aprendi com a pedagogia Waldorf: não poupem as crianças das tristezas da vida. Às vezes eu vejo adultos e professores, esse livro não. Esse livro aqui, ele fala de uma menina que estava muito triste. Isso aqui é depressão, gente. Essa menina tinha uma depressão, é isso que o livro está falando. Eu não vou levar isso para a sala de aula. Bom, e aí eu faço uma provocação. Será que a dificuldade com a tristeza é sua ou é da criança? E o que eu aprendi, não sei muito, não tenho conhecimento aprofundado sobre pedagogia Waldorf, mas sou uma investigadora, uma curiosa, e admiro muito a pedagogia Waldorf. Eles falam que a criança precisa de livros que tenham episódios tristes, onde as crianças também estejam tristes, para que as crianças tristes tenham referência e se identifiquem. Porque senão, aquela criança que está realmente passando por um processo de depressão, que seja isso, ela vai achar que ela é a criança mais errada do mundo. Todas as crianças são felizes, a Chapeuzinho Vermelho vai cantando pelo bosque, e depois que o caçador pega o lobo mau, ela fica feliz. João e Maria, mesmo ali com a bruxa na casa de doces, eles são fortes, eles não choram. E com quem eu vou me identificar nesse universo? Então, quando a gente apresenta para as crianças de todas as idades textos literários, imagens, onde, olha, abri certinho aqui, na Dor Azul, tá dando para ver aí na imagem? A Dor Azul. Essa história é belíssima e eu gosto muito de contá-la. Ela é da Adriana Falcão. Adriana Falcão, ela é roteirista, fez vários, se eu não me engano, roteirista dos Normais, mãe da Clarice Falcão, que também é cantora, que também participou por muitos anos daquele programa de humor A Porta dos Fundos. Então ela tem uma escrita muito afinada, muito afiada, uma escrita, os textos da Adriana Falcão, você não passa por eles sem uma transformação interna, porque são textos questionadores. E a Dor Azul era uma menina que tinha uma dor azul muito grande, era uma dor bem azulona, e foi em todos os médicos, nenhum médico descobriu o que era, o psicólogo falou que era psicológico, e a menina acabou tendo que crescer com aquela dor azul mesmo, até que quando ela cresce, se torna mãe, tem uma filha, ela descobre o que significava aquela dor azul que acompanhou por toda a vida. Então talvez o nosso aluno vai estar aí com uma dorzinha azul, e quando ele percebe através de uma boa literatura que a dor azul é normal, que ela existe na vida, ele vai ter uma referência muito forte e muito poderosa. Gente, não vamos subestimar a capacidade das crianças, e eu estou falando no geral. A partir de meses, desde o bebê, para quem trabalha também com creches, não subestimem a capacidade das crianças, elas são capazes de entender tudo. Eu sempre li livros de adultos para os meus filhos. Quando eu estava lendo, eles chegavam perto de mim, às vezes sentavam no meu colo, às vezes estavam brincando perto, e tinha algum trecho que eu achava belo, que eu achava pertinente. Eu gosto de ler em voz alta às vezes, eu lia em voz alta perto deles. E as crianças podem compreender tudo. Aproveitem dessa capacidade infantil. Outra questão. O livro, ele não deve ser simplesmente um espaço didático para apresentar letras, para trazer uma história que tenha por fim ensinar sobre higiene ou sobre cuidados com o meio ambiente. Sim, a contação de história é muito poderosa para isso, e você pode tratar de todos esses temas na contação de história, mas cuidado com a escolha de livros, para que esses livros não caiam demais no lugar didático e também na lição de moral.
Ah, Daniela, mas e as fábulas? Ah, então posso contar a fábula para o meu aluno? Fábula tem uma lição de moral. Sim, a fábula tem uma lição de moral. E essa lição ela é explícita, né? Porque ela é escrita embaixo. Quando você lê lá a fábula da tartaruga e da lebre, lá embaixo está escrito que nem sempre quem vai mais rápido, que nem sempre confiar no que você já sabe vai te levar além, que o dedicado ele pode chegar primeiro por sua dedicação, por seu esforço contínuo. Isso não tem problema algum. As fábulas elas já estão no inconsciente, mas no inconsciente coletivo, elas já existem há séculos na nossa coletividade e sim, nós usamos fábulas para dar lição de moral, mas usamos a fábula também para ilustrar situações muito belas, muito poéticas. E o que eu quero dizer é que a história não deve só se prestar a isso. Claro, eu posso contar Chapeuzinho Vermelho e posso analisar com os meus alunos e fazer uma roda de conversas sobre a desobediência da Chapeuzinho, para onde que levou. Isso não é um problema, mas a gente precisa de estar atento para que a leitura, para que o livro não caia simplesmente nesse lugar de moralização e de ensinar uma lição de moral. Os livros também, eles apresentam uma linguagem literária. O que é isso, gente? Os livros, eles trazem uma musicalidade, eles trazem figuras de linguagem como aliteração, onomatopeias, que tornam a leitura musical, bela e poética. Só por aí já vale a contação de histórias de livros. As ilustrações são muito importantes. Quando a gente pega um livro, esse aqui é um livro Mãe África, um livro de contos africanos. É muito legal quando a gente pega um livro que tem gravuras e ilustrações que não são óbvias, não são estereotipadas. Quando eu falo de estereotipadas, é, por exemplo, fazer a casinha com a chaminé, o pezinho de maçã e o sol sorridente, né? A criança, ela pode mais do que isso. A criança, ela é capaz de desvendar na gravura coisas que nós adultos talvez tenhamos até mais dificuldade para desvendar, porque a atenção da criança é mais focada do que a nossa, do que a do adulto. A gente precisa de um treino para isso, a gente precisa de meditar muito para a gente conseguir realmente estar presente numa só gravura ou numa só história, né? Então, a qualidade das ilustrações é muito importante. Então, nós estamos falando de uma contação de histórias com livros, onde eu pego um livro e leio para a criança. E aí, eu estou seguindo um texto previamente escrito, pensado, desenvolvido por um artista, por um escritor, por um poeta, sem antes nem depois. O menino achava errado o antes e o depois não se encontrarem nunca e reclamava. Durante essa leitura, eu posso trazer elementos teatrais, mas eu já vou dar uma dica. Por exemplo, quando a gente incha a bochecha, a gente fica com uma vozinha mais masculina, mais de menino, né, de criança. Eu posso fazer essa leitura assim, ou posso fazer uma leitura branca. A gente fala assim no teatro, uma leitura mais neutra, com a minha própria voz. O menino achava errado antes e o depois não se encontrarem nunca e reclamava. Quando ainda é antes, o depois não chegou. Quando chega o depois, o antes já ficou para trás, mantendo a minha narrativa na minha voz. É muito importante ler o texto antes, a gente saber, conhecer essa história que a gente vai contar, e muito importante que essa história, ela diga algo para mim. Ela não tem que ser uma história que me emocione, não tem que ser a história da minha vida. É necessário que a gente encontre algo dessa história que faça sentido pra gente. E eu falo assim para os casos em que o professor não pode escolher a leitura, né? Tem ali o programa da escola e os alunos têm que ler esse livro durante a primeira etapa ou, enfim, ou para alguma atividade específica, né? Na educação infantil isso é muito tranquilo, né, gente? As crianças querem ouvir histórias, elas pedem, elas gostam e já existe esse momento. Mas e quando a gente entra no fundamental? Porque aí a gente tem uma carga mais conteudista.
O professor, ele tem um cronograma para seguir, ele tem ali as atividades que já estão programadas e a leitura pode ficar por um segundo plano, porque não faz mais parte desse conteúdo. A criança já leva os livros para casa, ela já tem um programa de biblioteca em muitas escolas, a própria escola já pede ali alguns livros que a criança vai ler. Como agir nesse caso? Bom, se você quer alunos, leitores, pensantes, se você quer realmente contribuir ou para o seu filho, você que é mãe, que é pai, é tio, e está assistindo esse vídeo porque se interessa também por leitura e por contação de histórias. Separe trechos curtos. Quem sabe a aula não pode sempre começar com uma fábula, um conto pequeno, uma poesia. Quem sabe você pode separar um horário em sala de aula em que os alunos estão muito agitados e ter, por exemplo, um sininho, um apito, um som diferenciado, uma música clássica ali, ó, no sonzinho mesmo, no seu celular, para que as crianças entendam que naquele momento acontece uma mágica. Naquele momento, a sala vai ser inundada pelo poder das histórias, que pode ser em prosa, pode ser em verso, ou pode ser uma história do seu dia a dia. Já pensou nisso? Que delícia, né? Os alunos têm uma relação tão forte com o professor, né? Que delícia criar essa relação. Não sei, uma vez por semana, toda segunda, aquele momento ali onde a professora ou o professor vai contar uma história verdadeira. Ah, esse final de semana eu fui na sorveteria. Fui na sorveteria com meu marido, fui na sorveteria com meu filho. Fui na sorveteria e levei o meu cachorro. Mas não podia entrar cachorro na sorveteria. Ih, meu cachorro ficou tão triste lá do lado de fora. E aí você consegue encantar os seus alunos e trazê-los para perto de você. E essa história, ela pode ter a ver com o seu conteúdo ou não. Eu fazia uma coisa, hoje os meus filhos já estão bem grandes, né? Então eu comecei a achar alguns livros, pesquisar alguns livros específicos para esse público, assim, de 9 até 12 anos. Tem um livro, Os 7 Desafios para se Tornar Rei. É de um jovem que quer se tornar rei e ele tem que cumprir uns desafios. E cada capítulo do livro é um desafio, e os desafios são incríveis. E o que eu fazia? Eu lia o capítulo e um capítulo já terminava entrando no próximo desafio. Os meus filhos ficavam alucinados. Eles, não, mamãe, só mais um capítulo, só mais um capítulo. Mas eu fiz com eles a proposta de ler como numa novelinha. Então a gente só podia ler um capítulo por dia. Tem um outro também que é Elias e a Avó que Saiu do Ovo. Esse escritor é de Praga. E é um livro incrível para pré-adolescentes, para adolescentes, um livro emocionante. E aí a gente lia só um capítulo por dia. E assim eu tinha um livro para ler durante quase um mês com eles. E sabe o que eu fazia? Eu escondia o livro no final da leitura, né? Porque eles queriam achar, eles tentavam achar no outro dia para continuar a leitura. Então criava toda uma expectativa, esse momento mágico da leitura. Quando acabava o capítulo, a gente batia um papo um pouquinho, eles comentavam alguma coisa que eles tinham gostado, que eles não tinham gostado. E assim a gente estreita também laços, né? Mas sim, os pré-adolescentes são um desafio para todos nós, porque a tecnologia ela está aí e eles estão muito ligados nos jogos, já estão com os amigos no WhatsApp, muitos vídeos. Agora, eu tenho uma fé genuína nas histórias. Eu acredito que as histórias trazem a nossa presença, o nosso afeto e o nosso amor. Então, boas histórias para você. Beijo, até a próxima!